No meio ambiente, nós vamos falar sobre energia solar, as vantagens para o meio ambiente e para o bolso, de quem adere a essa fonte de energia renovável e sustentável. O Sol. Todos os dias ele levanta e ilumina o nosso planeta. Tá bom, eu não vou esquecer também que para muita gente o Sol é sinônimo de praia, mas tem muitos outros benefícios, viu? Entre eles o da geração de energia elétrica. Isso mesmo, para carregar sua TV, o seu celular, por exemplo. O Sol como fonte de energia foi observado pela primeira vez pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel, isso no ano de 1839. E como muitas descobertas da humanidade, foi meio que sem querer. Ele estava fazendo experiências eletroquímicas e percebeu que quando colocava eletrodos de platina ou de prata em exposição ao sol, eles reagiam com o efeito fotovoltaico, que é uma criação de uma tensão ou corrente elétrica em um material. Bem útil essa descoberta dele, hein? Depois disso, muita gente começou a pesquisar também. Entre eles, ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein, que conseguiu formular uma teoria sobre o efeito fotoelétrico e acabou ganhando até um prêmio Nobel por causa desses estudos. De lá para cá, a tecnologia vem se aprimorando cada vez mais. Mas e na prática, em uma casa como a minha ou como a sua, como será que isso funciona, hein? É bem simples. As placas ou módulos solares captam a luz do sol e transformam em energia. Essa corrente é levada até o inversor, que vai transformar essa energia para as características da nossa rede elétrica. Depois disso, ela é distribuída para todos os ambientes da casa ou estabelecimento e pode alimentar os equipamentos que precisem de energia elétrica. Ok, tudo isso aí enquanto ainda tem sol, mas você deve estar se perguntando, e à noite, como é que fica? Durante a noite, sem ter energia do sol, a casa utiliza a energia comum distribuída pela concessionária. Isso porque, mesmo com o equipamento da energia solar instalado, a casa continua recebendo energia da distribuidora normalmente. Você só vai usar pouco, porque vai estar gerando a sua própria energia. No outro dia, quando o sol nascer novamente, as placas voltam a produzir eletricidade e você para de consumir a energia da distribuidora. Mesmo em dias de chuva ou com pouco sol, a energia também é gerada, mas com menos intensidade. Se a energia solar não for suficiente naquele dia, automaticamente o equipamento puxa a eletricidade da rede para deixar sua casa sempre abastecida. Outro ponto interessante é que caso você produza mais energia do que o que consome, você entrega essa energia excedente para a concessionária e ela te dá em descontos na sua fatura. É o que explica o engenheiro de projetos da Energisa. Se nesse mês, por exemplo, você consumiu mais do que gerou, o que vai ser debitado, o que vai ser cobrado para você vai ser justamente a diferença do que você gerou e o que você consumiu, ou seja, você vai pagar algum valor. Se você gerou mais do que consumiu, você só vai pagar o valor mínimo, que a gente chama de taxa de disponibilidade, que é basicamente uma taxa mínima para um consumidor ter acesso ao nosso sistema, que independente se você gerar mais do que você consome, você tem que pagar essa taxa. E esse excedente, caso seja gerado, você tem um prazo de 60 meses para consumir esse excedente. Ou seja, naquele mês que você tenha gerado menos e consumiu mais, você pode usar esse excedente para compensar naquele mês. Ou você pode optar também por usar esse excedente em alguma outra unidade consumidora de sua posse. Mas para instalar o equipamento em casa ou no próprio negócio, é preciso seguir algumas regras importantes. Para um cliente que tem interesse em fazer isso, seja por qualquer razão que seja, ele tem que inicialmente procurar uma empresa habilitada que tenha know-how de como desenvolver o projeto em energia solar. Isso a empresa pode ser tem engenheiros que façam isso ou técnicos que atuem na área, mas todos têm que estar habilitados pelo CREA para que seja possível que eles elaborem um projeto. Foi o que fez o seu Augusto. Ele tem uma mercearia na Grande Aracaju e sempre recebia uma conta alta de luz. Para ele, instalar o sistema de energia solar foi a melhor solução. Quando eu vi a primeira conta, eu pulei da alegria. A conta que antes era em média de R$ 1.500 virou para menos de 20. Que alívio, hein, seu Augusto? Aquela conta que a gente tinha que era o fantasma, hoje já não existe mais, graças a Deus. Como as 40 placas instaladas no teto produzem mais energia do que a mercearia consome, seu Augusto repassa o que sobra para a distribuidora. Os créditos são revertidos para a própria casa dele, que fica nos fundos do estabelecimento. E com o dinheiro que antes ia para a conta de energia,
agora pode investir no negócio. O nosso lucro aumenta, já dá para repor mais uma mercadoria, né? Melhora muito mais, porque não quero dinheiro rende, né? Porque você tem R$1.000 e pouco todo mês a mais para pagar de energia. Então, se você investe na mercadoria, a tendência é render a mercadoria e o lucro também, né? Mas apesar dos benefícios para o meio ambiente e também para o bolso, a energia solar representa uma pequena fatia da produção de energia no Brasil. Mas essa situação deve mudar. No Brasil, quem está mais na frente é o estado de Minas Gerais e São Paulo, e Rio Grande do Sul, mas primeiro São Paulo e Minas Gerais é quem está mais adiantado em termos de utilização dessa energia solar. Agora, eu espero que em menos de 4, 5 anos, o Brasil todo esteja em posição invejável em relação a outros países do continente. Por aqui, alguns postes já utilizam a energia solar e carregam as baterias para manter os postes acesos durante a noite. O professor acredita que a energia fotovoltaica seja a melhor saída para a nossa matriz energética e acha que os incentivos do governo, como abertura de linhas de créditos especiais para isso e mudanças na legislação, devem tornar esse crescimento uma realidade. Há toda uma política do governo federal para incentivar a geração da energia solar fotovoltaica. Quando o mês passado tinha menos de 12 mil consumidores gerando energia solar fotovoltaica conectada à rede, o governo quer em 6 anos ir para mais de 2.400.000 unidades ligadas. Então, vai haver um crescimento muito forte, exponencial mesmo. O professor especialista no assunto diz que o Brasil deve seguir o caminho de outros países como alguns europeus, que apesar de não ter tanta intensidade do sol como a gente, tem apostado nessa tecnologia e tem tido bons resultados. Para ele, a energia solar é viável ambientalmente e financeiramente também. Ela pode ser desfrutada por qualquer pessoa, um pequeno agricultor, alguém que usa casas populares, em qualquer circunstância pode usar energia solar. Hoje a energia solar ela é altamente competitiva em relação à própria hidráulica. Baixou demais o custo e qualquer investimento que você faça para gerar energia solar, você recupera esse investimento em menos de 7 anos. Tá vendo aí quantos benefícios o sol pode trazer? E quando a situação é boa para o bolso e também para o meio ambiente, melhor ainda, não é mesmo? O sol nasce para todos, então vamos aproveitá-lo da melhor forma, consciente da nossa responsabilidade com a atual e as futuras gerações.